Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 21 de agosto, NT Sul no ar com as principais notícias do dia para você. Especialistas dos Países Baixos, da Holanda, apresentam um relatório contra inundações no Rio Grande do Sul. O estudo sugere ações de curto prazo para melhorar o monitoramento. Secretaria Estadual da Saúde orienta profissionais de saúde e população em geral em relação à Mpox. Isso porque, neste ano, 5 casos já foram registrados no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, Semana da Pessoa com Deficiência clama por empatia. Políticas públicas são necessárias, mas é preciso ver além. E se fosse teu filho, como seria? Se fosse teu filho que tivesse ido de madrugada para outro município para fazer terapia, se fosse teu filho que fosse para a escola e não tivesse um monitor para acompanhá-lo, como seria? Faltam apenas 3 dias para a Expo Inter. E mais uma vez, Cachoeira do Sul vai ser um dos destaques da feira com genética de ponta. A Fazenda Boa Esperança, referência em criação da raça Limousin, promete levar para esteio os pesos pesados da pecuária. Eu espero, não gosto de ser muito otimista, que ele vai pesar os 1.450, o Hudson. Lá em Londrina ele é bicampeão. E tem dicas sobre carreira profissional. Grace Tomazetti fala dos termos júnior, pleno e sênior, pois eles definem o nível de experiência, a maturidade profissional e complexidade de tarefas que uma pessoa consegue realizar. E por aqui, espaço aberto para a tua participação. O WhatsApp é o 51997697129. Envia tua mensagem, manda uma foto, manda um vídeo com o teu comentário sobre as reportagens ou com uma informação sobre aquilo que acontece aí onde você está. E você também pode escrever para a gente nas nossas lives. Estamos ao vivo já em facebook.com/TV Cachoeira e também no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a tua participação. É assim o jornalismo interativo aqui da TV Novo Tempo. E o NT Sul desta quarta-feira já está no ar. Começaram ontem os workshops práticos sobre o tema Repensar o Sistema de Proteção contra Enchentes no Delta Metropolitano de Porto Alegre. Um evento do Governo do Estado, do Rio Grande do Sul e do Reino dos Países Baixos, em parceria com a Prefeitura da capital e URGS. A comitiva de especialistas holandeses, que elaborou um relatório de avaliação da estrutura do sistema, está participando. O uso inadequado do solo, as anomalias climáticas e a possibilidade de eventos mais extremos já eram apontados pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. O professor Joel, diretor do IPH até junho, agora ocupa o cargo de secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Governo Estadual. Na apresentação realizada na conferência, relembrou as cheias históricas e os questionamentos frequentes da comunidade científica. No ano passado, nós tivemos 2 avisos dos céus e avisos da ciência também. Eu tive uma outra palestra de 2021 para a Câmara Brasil-Alemanha, que eu fui olhar para pegar imagens para colocar, e eu vi que eu tinha colocado nessa daí que o evento de 1941 pode ocorrer novamente. O professor Fernando Dornelles, em 2019, fez uma apresentação onde ele perguntava como é que estava a condição de manutenção das comportas, será que elas funcionariam? Será que... As perguntas que ele fez em 2019 são as mesmas que aconteceram agora. As respostas, em maio, estão em cenas ainda presentes na memória. Quase que a totalidade dos municípios do estado foi afetada pela enchente. Em Porto Alegre, atingiu 46 bairros e afetou 160 mil pessoas. O relatório apresentado pelos holandeses reforça as indicações anteriores do IPH. O sistema da capital tinha como base a cheia de 1941 e não suportou os volumes superiores. E a necessidade de revisar e manter a proteção, que conta com os diques, comportas e estações de bombeamento. O estudo sugere ações de curto prazo para melhorar o monitoramento. Nosso relatório recomendou que para o curto prazo, se criasse capacidade de monitoramento, mas também a capacidade de bombeamento na situação de emergência.
Uma série de recomendações bem concretas saiu no nosso relatório, entre eles esses 2 pontos. O caminho para a frente é a colaboração das instituições todas, todos os níveis de governança têm que estar juntos a enfrentar o grande desafio de melhorar a proteção contra enchentes da zona do Delta metropolitano. A comitiva holandesa colabora com o município desde o início do ano. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos, no próximo mês deve ocorrer a elevação dos painéis das casas de bombas, a substituição de algumas comportas e fechamento definitivo de 7 delas e a elevação dos diques na Zona Norte. No primeiro momento, obras mais emergenciais, obras de reforço, porque toda a parte de estudo, de análise de solo, isso demanda meses para que se tenha um projeto definitivo. Então, no primeiro momento, chegar a uma cota de 5,50 metros, com geomanta, com pedra, com argila, para que a gente tenha um reforço no dique, traga segurança para a população e para nós também, enquanto nós avançamos nesse estudo mais definitivo, que vai ainda ao longo desse ano, início do ano que vem, para se elevar então os diques a uma cota de 6,5 metros, 7 metros, conforme o estudo demonstrar. O professor Joel destaca que é preciso pensar também em medidas duradouras, como o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e de um fundo permanente para a manutenção e execução dos planos. A palavra-chave aqui é educação. Educação está dentro de tudo. Eu já tive conversando com o pessoal, com a secretária de Educação, inclusive. Existe um projeto dentro do governo do Estado de incluir no currículo mínimo, no currículo dos anos iniciais, a questão de prevenção de riscos de desastres, cultura de prevenção. Isso tudo já vai fazer parte do currículo, a exemplo do que já temos em Santa Catarina. A partir da consciência se constrói, então, os elementos para se poder trabalhar da cultura de prevenção e ter um apoio para a criação de um fundo. Porque sem o fundo, como é que a gente vai fazer isso tudo? E é claro que essa expectativa, aliás, essa contribuição, dos pesquisadores da Holanda, dos Países Baixos, a contribuição deles é importante para esse estudo. Agora, os resultados, os caminhos que eles apontam são os caminhos que os pesquisadores aqui do Instituto de Pesquisas Hidráulicas do Rio Grande do Sul, da URGS, já apontavam há muito tempo, A gente tem aquela síndrome do vira-lata, que parece que a gente só consegue endossar, a gente só consegue acreditar numa informação ou numa recomendação se ela vem de fora do país, de um outro país, dos Estados Unidos ou então da Europa, de um outro país dessa natureza. Mas a gente tem bons pesquisadores aqui, as recomendações já estão aí há tempo, então é importante que os nossos governantes, e para nós também, enquanto população, que a gente aprenda a confiar nas recomendações científicas da ciência do nosso país. Afinal, o Rio Grande do Sul talvez não precisasse ter passado por isso que passou aí, especialmente na área metropolitana, se tivesse um sistema de proteção mais confiável. As recomendações estavam aí, não foram seguidas, mas que a gente possa aprender e que possamos evitar novas tragédias, Gente, com o tema Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos, foi aberta oficialmente ontem a Semana da Pessoa com Deficiência em Cachoeira do Sul. Uma roda de conversa com a presença de representante da Secretaria de Direitos Humanos do Estado trouxe a discussão sobre o atendimento a quem tem deficiências ocultas e as ações de governo para garantir a ampliação de serviços aos que precisam de ferramentas de inclusão e acessibilidade. Na cidade de Cachoeira do Sul, a luta segue pelo atendimento digno e de qualidade. Para a associação municipal que organiza o evento, é necessário, mais que políticas públicas, falta empatia. A abertura da Semana da Pessoa com Deficiência em Cachoeira do Sul foi nesta terça-feira. O sede foi o auditório do Sicredi aqui em Cachoeira do Sul, com palestras e um tema bem específico, abordando a história de quem somos e o que pretendemos como sociedade para auxiliar na implementação de políticas públicas de inclusão e de reconhecimento às necessidades daqueles que têm necessidades especiais, deficiências visíveis e especialmente aquelas que não são identificadas a olho nu. Chefe da divisão do Departamento de Inclusão da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Rotechilde Prestes foi o palestrante convidado para a edição deste ano do evento. Ele, que também é uma pessoa com deficiência e milita na causa, trouxe à cidade 2 anúncios em primeira mão
sobre adaptações de serviços públicos para atendimento a pessoas com necessidades especiais. Neste ano a gente traz assim, 2 serviços, né, que foi muito importante para a comunidade gaúcha. O primeiro deles, que chama-se o RS em Libras, que vai ser uma plataforma de comunicação em que a pessoa surda vai se comunicar com o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, ou com o PROCON, neste primeiro momento. Então ele vai escanear o QR Code, já vai entrar online com essa plataforma, então não vai ter nenhuma barreira de comunicação, né, ele vai ser atendido. No futuro, a ideia, né, da nossa secretaria é compartilhar com a Secretaria de Segurança Pública e com a Saúde, que nós entendemos que para atender essa comunidade é imprescindível que essa comunicação esteja presente, né, para todas as pessoas gratuitamente. A decisão pela implementação do serviço nestes 2 nichos de atendimento público veio após um período de testes realizado durante as inundações, quando se verificou a necessidade de atendimento de mulheres surdas em serviços de saúde e atendimento de emergência policial. A nossa preocupação era realmente como a gente vai fazer uma escuta da mulher surda, né? E a gente teve alguns relatos agora nas enchentes e de mulheres que usaram essa comunicação, então ela foi muito assertiva. Então isso preenche uma lacuna que há muito tempo a gente vem detectando, que quando se vai atender uma mulher surda não se tem como se comunicar, né? Claro, ele vai ser estendido para toda a comunidade surda, mas nesse primeiro momento realmente com esse olhar para a mulher, né, que, né, vai dar à luz ao bebê, vai se comunicar com a segurança pública, vai fazer um exame médico. E é interessante porque quando ela for fazer uma consulta médica e ela vai entrar online, se ela detectar que é um intérprete de Libras masculino, ela pode, no próprio app, pedir para o parceiro trocar e botar uma mulher. Então, assim, é uma forma que para nós é muito assertiva. Na pauta dessa discussão, o atendimento a pessoas com deficiências ocultas. Nada melhor que o governo do estado visitar toda a comunidade gaúcha e estar levando, né, o que está mudando. E aí se confirmar para as pessoas que ainda têm esse desconhecimento. O DAO é deficiente, se enquadra no grupo das deficiências? Sim. O autista? Sim. O ostomizado, que para muitas pessoas ainda é uma coisa nova, né, é um termo novo, até porque a gente não tem ainda os toaletes, os sanitários para os ostomizados, então, mas é uma necessidade, né? O nanismo. Então, a gente vem trazendo todas essas informações que, para a sociedade, estão só acostumados com cego, com surdo, com deficiente físico, que é onde eu me enquadro, porque eu uso uma órtese, uso bengala, e as pessoas têm deficiência intelectual, tanto o Down como o autista, né? No meu caso, hoje eu estou com um cordão de girassol, que é o cordão que identifica a deficiência oculta, porque muitas pessoas, quando me veem caminhando, mas ele está mancando a perna, será que ele quebrou no futebol, será que ele se machucou, será que ele está cansado? Não, é uma deficiência que, quando eu estou de roupa, com calça comprida, não aparece. Mas ao botar a bermuda, sim, então ela se torna visível. A professora Lair Vidal é mais um exemplo de pessoa com deficiência oculta. Ela é ostomizada. Isso quer dizer que precisou passar por um procedimento cirúrgico em que foi necessário construir uma nova via para a eliminação das fezes, que são excretadas em uma bolsa coletora que fica na parte externa do corpo. Houve um momento em que não se fazia abordagem nenhuma sobre esse assunto, né? Era aleijado, até a terminologia, não é? Eu estou contemplada em uma deficiência invisível, que é a ostomia, não é? Eu sou ostomizada. E como é que eu vejo? Tem muitas necessidades, muitas necessidades. Essa deficiência nos provoca alguns constrangimentos, ao contrário de um deficiente visual, digamos, não é? O ostomizado pode enfrentar alguns constrangimentos, tipo ir à fila do banheiro na estação rodoviária e, junto ao vaso sanitário, não há uma pia. E tu vai para a fila com aquela garrafinha d'água, as pessoas te olham ali, e o que significa isso, né? Porque essa toalha e essa garrafa d'água, essa vasilha de água, chega lá, não há uma pia junto ao vaso sanitário, aquela água não é suficiente, tu não consegues fazer o procedimento de higienização, não há como sair, como deixar o espaço. Então, os espaços, claro, eles não foram sonhados, projetados para enfrentar essas deficiências. Então, acho que as políticas públicas, elas devem ter esse olhar, esse viés
para contemplar essas deficiências que não são visuais, não é? Constrangimento em estabelecimentos bancários, não é? Para os homens, especialmente um homem ostomizado, ter uma protuberância junto ao ventre pode remeter a uma leitura de um porte de arma. E ele é constrangido, é barrado, até que ele... Como que ele vai baixar a roupa na frente das pessoas para mostrar o seu equipamento, não é? Então, são situações que precisam ser discutidas, conversadas. Em Cachoeira do Sul, a Associação das Pessoas com Deficiência segue mapeando as necessidades de atendimento e de ferramentas de inclusão. Para a presidente da entidade, a maior dificuldade no atendimento dessas demandas é a falta de empatia. A gente não tem que comemorar, né? Então, a gente vai registrar a Semana da Pessoa com Deficiência até para debater as necessidades, porque como eu vou comemorar uma coisa se as minhas crianças do nosso município têm que se ir para outro município, se deslocar para outro município 5 horas da manhã, onde tem 1h30 de trajeto, chegam lá cansados, como vai render uma terapia no outro município? Então, como que eu vou dizer que eu vou comemorar? Eu não tenho que comemorar. A falta de monitores na escola, não tem o que comemorar. Então, a nossa missão hoje é deixar para ver o que pode fazer para melhorar, para que que a gente venha daqui a uns anos, que eu possa comemorar a Semana da Pessoa com Deficiência, que nesse momento não tem o que comemorar, infelizmente. Eu, Alessandra, acredito que enquanto não for na minha casa, não vai fazer diferença para mim, entendeu? Só vai sentir quando for na tua casa, não sei se tu chegou a ver a pergunta que eu pedi para todo mundo pensar ali e refletir. E se fosse teu filho, como seria? Se fosse teu filho que tivesse ido de madrugada para outro município para fazer terapia, se fosse teu filho que fosse para a escola e não tivesse um monitor para acompanhá-lo, como seria? Essa pergunta que eu faço até para os teus espectadores em casa, né? Pensarem, né? E se fosse filho de vocês, como que seria? Eu acredito que tu só vai sentir, só vai tentar fazer alguma coisa para resolver quando for na tua casa. É o meu pensar como a Alessandra, particular, né? A tarde seguiu com manifestações da prefeita Ângela Schur, destacando ações da prefeitura no atendimento a políticas públicas de inclusão na cidade e no serviço público. E também teve a participação especial da menina Elisa, de 8 anos de idade, diagnosticada com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com altas habilidades, ela é autodidata e mostrou todo o talento musical para quem estava participando do evento de abertura da Semana da Pessoa com Deficiência em Cachoeira do Sul. Muito bom, reflexões muito importantes para a nossa sociedade, né? E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Muito obrigado a você que já está interagindo, trazendo a sua opinião sobre os fatos do dia, contando a sua notícia. O WhatsApp é à sua disposição, viu? 51997697129. Já os recados na telinha. Obrigado a você que está interagindo com a gente. E nós vamos falar agora sobre uma campanha da Novo Tempo e do Anjos da Esperança. É o seguinte, primeiro, Anjo da Esperança é quem faz mensalmente a sua doação para Novo Tempo com qualquer valor, viu? Então, nesse mês de agosto, nós estamos arrecadando fundos para enviar uma nova revista Esperança gratuitamente para todo o Brasil. É a revista Esperança Máquina Humana, que já está pronta e trata de saúde, cuidado com o nosso corpo, que é uma máquina fantástica. E o melhor vem agora, presta atenção. Especialmente você que já é um anjo da esperança, você pode convidar um amigo, uma amiga, para também se tornar um anjo da esperança. E aí você deve estar se perguntando, e aí, mas o que eu ganho em troca? Pois você pode ganhar uma viagem para São Paulo para conhecer os estúdios da Rede Novo Tempo. Veja agora na reportagem. Em agosto, você tem a oportunidade de fazer a diferença participando de uma campanha do projeto Anjos da Esperança. Ajude-nos a arrecadar os recursos financeiros para imprimir e enviar 50 mil exemplares da revista Esperança, a Máquina Humana. Mas, além disso,
participe do concurso, convide um amigo para se tornar Anjo da Esperança e contribua para expandir a nossa missão. Seja um dos 10 primeiros a cadastrar amigos no projeto Anjos durante o mês de agosto e ganhe prêmios exclusivos da Novo Tempo. Mas não para por aí. As 2 pessoas que mais cadastrarem apoiadores financeiros em nosso projeto agora em agosto ganharão uma viagem completa para conhecer a sede da Novo Tempo aqui em Jacareí, no interior de São Paulo. A sua participação não só te coloca no caminho para essas recompensas, mas também ajuda a expandir o impacto da Novo Tempo. Imagine a emoção de visitar os nossos estúdios, explorar os bastidores e tirar uma foto com o seu apresentador ou locutor favorito. Não perca essa oportunidade única. Fique atento, pois Cris Magalhães, líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança, vai explicar para você como participar do concurso. Convide um amigo para se tornar Anjo da Esperança e fazer parte deste projeto transformador. Nós vamos fazer aí um pedido. Convide um amigo para se tornar um Anjo da Esperança. Então, para você que tem alguém que conhece a Novo Tempo, é importante ele conhecer ou você explicar esse projeto, porque não é simplesmente a pessoa doar, ela entender o porquê que a Novo Tempo está no ar, porquê que nós não temos comerciais. Nós estamos aqui para quê? Para levar o evangelho, levar saúde mental, saúde física. A pessoa tem que entender, não é qualquer convite, é um amigo, então você pode conversar com esse amigo e vai convidar ele para ser um Anjo da Esperança. Ah, você quer ser um Anjo da Esperança? Então faz o seguinte, vou te dar o Pix agora, que é muito fácil, é anjos@novotempo.com. Aí ele vai lá, faz um Pix para Novo Tempo, só que eu tenho que saber quem é seu amigo. Então ele vai mandar um WhatsApp para a gente, um WhatsApp que você já conhece, que é o 12981766630, e vai colocar assim o nome dele, vai enviar o nome dele, os dados, CPF, endereço, e vai mandar o comprovante de depósito, e ele vai mandar também o nome e o CPF de quem o convidou. Por quê? Porque nós queremos fazer aí um concurso com todo o Brasil para saber quais são as 10 pessoas no Brasil que mais vão convidar amigos. Este concurso é voluntário, o que significa que a decisão de participar é sua. No entanto, convidar amigos para se juntarem ao projeto Anjos da Esperança pode mudar vidas. Aceite o desafio e ajude-nos a fazer a diferença. Se o seu amigo perguntar qual o valor doar, deixe claro que a doação é livre. Com apenas R$5, a Novo Tempo vai conseguir enviar um exemplar da revista A Máquina Humana para uma família em qualquer lugar do nosso país. Sua doação tem o poder de transformar vidas, como destaca Teru Gouveia, autora da revista que foi escrita em conjunto com a médica Gisela Maldonado. Quando você fala, que com R$5 a gente pode enviar uma revista para uma casa, eu fico pensando que uma casa, sim, pode ter só uma pessoa, mas normalmente ela vai ter 2, 3, 4, aquela revista ela pode ser emprestada para um vizinho. Muita gente vai se beneficiar com apenas R$5. Faça uma doação financeira agora mesmo para a Novo Tempo. Sua contribuição é essencial para manter o nosso trabalho missionário. Doe utilizando a chave Pix anjos@novotempo.com ou, se preferir, escaneie o QR Code no aplicativo do seu banco. Cada real faz a diferença. Fez uma doação extra para Novo Tempo, se tornou Anjo da Esperança, fez uma doação única ou voltou a ser anjo neste mês de agosto, ganha de presente um lindo bottom como agradecimento. A pessoa que voltar a doar, a pessoa que se cadastrar pela primeira vez, aquele amigo que for convidado e doar também vai receber esse bottom como um símbolo, para você usar no peito. É o que eu digo sempre, para você que é Anjo da Esperança. Você vai colocar aqui no peito e já tem dentro do seu coração. Os nomes dos vencedores do concurso serão anunciados no dia 29 de agosto, durante o programa Anjos da Esperança na TV Novo Tempo. Então não perca tempo e corra para convidar os seus amigos. Se tiver qualquer dúvida sobre o concurso, convide um amigo para se tornar Anjo da Esperança. Entre em contato conosco por meio do telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Participe do mês da doação Anjos da Esperança. Convide um amigo para essa missão. Isso aí, convite feito para você. Você também pode concorrer nesse concurso, receber aí, quem sabe, uma viagem para conhecer a Rede Novo Tempo de Comunicação lá em São Paulo. E, claro, junte-se a gente nesta missão. Vamos ver recadinhos da nossa audiência aqui na Novo Tempo. Vamos ver mensagens do WhatsApp 51997697129. Me acompanhe.
O Everton Oliveira, essa é a situação da ponte da rua Ramiro Barcelos, na divisa dos bairros Augusta e Barcelos. Até agora só com passagem para veículos leves. Não foram recolocadas as pedras do calçamento na ponte, arrancadas com a chuva do dia 22 de dezembro. Quando chove fica assim, cheio de água. Queremos uma resposta da Secretaria de Obras, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela tua participação, também pela foto, né? Espaço aberto aqui para Secretaria Municipal de Obras trazer alguma informação. A gente vai atrás também para verificar sobre a situação da ponte da Ramiro Barcelos. Quem mais? Mais recados aqui da audiência. No Claudiano, a situação está crítica na sanga do bairro Tibiriçá. O desmoronamento chegou nas casas. Fica entre a Rua Araújo de Porto Alegre e a Rua Ricardo Chaurich, abaixo da Avenida Marcelo Gama. Olha aí o que acontece, né? O barranco está descendo, a casa ali está na beirinha, então um risco iminente. Obrigado, Claudiano, pela tua participação. Deixamos aí alerta, inclusive, para a Defesa Civil aqui do município, né? Precisa verificar a situação. O Molisson Machado, olha aí, Daniel, mais um buraco para a coleção de Cachoeira. Esse é na Conde de Porto Alegre, perto da Casa da Criança. Vieram há 2 semanas, só colocaram os cones e não vieram mais. E tá aí o buraco, né? Infelizmente, a gente tem muitas reclamações sobre essa temática aqui em Cachoeira do Sul. A gente espera que aos poucos possa ir normalizando, que as obras aconteçam e que esses casos sejam resolvidos. A seguir, Secretaria Estadual da Saúde orienta profissionais de saúde e população em geral em relação a Mpox. Isso porque neste ano 5 casos já foram registrados no Rio Grande do Sul. Faltam apenas 3 dias para Expo Inter e mais uma vez Cachoeira do Sul vai ser um dos destaques da feira com genética de ponta. A Fazenda Boa Esperança, referência de criação da raça Limousin, promete levar para Esteio os pesos pesados da pecuária. Eu espero, não gosto de ser muito otimista, que ele vai pesar os 1.450, o Hudson. Lá em Londrina ele é bicampeão. E tem dicas sobre carreira profissional. Grace Tomazetti fala dos termos júnior, pleno e sênior. Eles definem o nível de experiência, a maturidade profissional e complexidade de tarefas que uma pessoa consegue realizar. Nós voltamos em 3 minutinhos. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente. Hora de almoço e hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre tempo? Imagens ao vivo agora da nossa câmera aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento temos o sol, algumas poucas nuvens, a temperatura em elevação. Aliás, a tendência hoje é de temperaturas bem elevadas, um pouco acima da média dos dias anteriores. Amanhã a tendência é de chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul e depois o frio começa a ganhar força, tem aí uma frente fria chegando e as temperaturas nos próximos dias até lá o fim de semana, o inverno ainda mostra um pouquinho da sua força, da sua cara. Vamos ver os detalhes então agora na previsão para todo o Rio Grande do Sul. Quarta-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com sol entre nuvens e, a princípio, não deve chover hoje. Mínima 16 graus, máxima 28. Quinta-feira marca a virada no tempo e deve chover o dia todo. Temperatura mínima 14 graus e máxima 19. Sexta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens e a temperatura começa a cair. A mínima deve ficar em 11 graus e a máxima não passa dos 16. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, os gaúchos vão passar por um verdadeiro teste de imunidade com acentuada queda na temperatura. Nesta quarta, o estado vai ter o retorno do calor intenso, com temperatura muito acima da média para agosto em diversas cidades, especialmente na metade norte. Mas esse calor não deve durar muito. Tem risco de eventos de chuva forte a torrencial com temporais de raios, vento e granizo nos municípios mais próximos à fronteira com o Uruguai, devido ao choque entre a frente quente e a instabilidade que já está sobre o estado. De quinta para sexta, a temperatura pode despencar em até 20 graus em algumas áreas. As tardes de sexta e do fim de semana vão ser típicas de inverno. E agora vamos ver as máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 19.
Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 21 graus. A empresa PSO, Extração Mineral, Pavimentação e Obras Limitada da cidade de Viamão, está realizando as obras de pavimentação e microdrenagem de 8 ruas de Cachoeira do Sul. Em 2 delas, o trabalho já foi concluído. São as ruas Ismael Pereira e José Gomes de Oliveira. Segundo a Prefeitura, nesta semana a equipe está atuando na rua São Carlos, no bairro Cristo Rei, e na sequência seguirá os trabalhos na rua Moron. Conforme o cronograma divulgado, também serão atendidas as ruas Olímpio Leal, Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, Aristides Moreira e João Ferreira Barbosa de Oliveira. Mais de R$ 445 mil serão investidos. O recurso foi conquistado pela Defesa Civil do município para a reconstrução de calçamento após a enxurrada de dezembro do ano passado. A reunião ordinária do Cored Jacuí Centro desse mês, realizada em Novo Cabrais, teve como pauta a atuação das defesas civis em atendimento às comunidades durante a enchente histórica registrada no estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul foi convidada a falar da sua atuação no atendimento na cidade e sobre a sua estruturação, reconhecida pelo governo federal como iniciativa de boas práticas pelo projeto Cachoeira do Sul Resiliente. E vamos ver agora recadinhos da audiência, a sua participação por aqui. Como eu pergunto de vez em quando, o que você viu pelas ruas da cidade, conte pra gente, conte a sua informação, a sua notícia e fique à vontade também para comentar as reportagens do dia. Aliás, você pode adicionar aí uma informação, o seu ponto de vista e, portanto, a sua participação é muito bem-vinda. Vamos deixar na telinha aqui o número do WhatsApp para você interagir, mandar o seu áudio, seu vídeo, sua foto e vamos para a tela ver quem participa com a gente. Vilma Pereira Nunes, é exatamente isso que a Alessandra falou. Tem um amiguinho que com chuva e frio precisa ir para Caçapava do Sul. Ele só tem 5 aninhos. Obrigado, Vilma, pela participação. A gente falou sobre essa semana que acontece aqui em Cachoeira do Sul e a conscientização sobre deficiências. E tem muitas pessoas que têm suas deficiências também, né, e precisam fazer determinadas terapias. E aí, como a Vilma está dando o exemplo aqui, o caso de um garotinho, né, 5 aninhos, e aí precisa fazer esse deslocamento para uma outra cidade, com chuva, com frio. E aí, qual é o aproveitamento? É claro que tem um aproveitamento ainda assim, mas esse deslocamento ele é muito difícil e comprometedor para todo esse processo, né? Então, reflexões que a gente precisa fazer como sociedade. Obrigado a Vilma aqui pela participação. A participação também do Flávio, via mensagem sobre a Ponte da Augusta e lembrei de um fato. Quando o asfalto da Rua Conde de Porto Alegre começar, o trânsito para o Alto do Amorim vai ser todo por ali. É verdade. Obrigado, Flávio, pela tua participação. Então é hora aí das autoridades já pensarem no assunto e consertarem o que precisa ser consertado, né? Não deixar para a última hora para que a gente não tenha aí mais uma surpresa e um transtorno maior para a população aí da região. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Gente, a Expo Inter 2024 está chegando e, mais uma vez, Cachoeira do Sul vai ser um dos destaques dessa feira que é tão importante para a agropecuária gaúcha. A Fazenda Boa Esperança, que é referência na criação da raça Limousin, promete levar para Esteio os pesos pesados da pecuária, multicampeões das grandes feiras da região sul do país. A Expo Inter vai ser o fechamento de um ciclo vitorioso com a expectativa de um recorde a ser quebrado. O caminhar lento e ao mesmo tempo imponente é do touro mais pesado da última Expo Inter. O Hudson da Fazenda Boa Esperança de Cachoeira do Sul pesou 1.410 quilos na edição de 2023. Com 5 anos, o touro da raça Limousin deve ser novamente o animal mais pesado da feira. O pecuarista Edgar Lima, o Cacaio, proprietário da Fazenda Boa Esperança, já ganhou 7 vezes esse título de mais pesado. Existe a expectativa de, talvez, alcançar o recorde nacional,
que é de um touro que ultrapassou a marca de 1.500 quilos. Em 2017, o touro 3M Batista da Fazenda Boa Esperança chegou nos 1.450 quilos. Segundo Lima, os bovinos vivem soltos no campo o tempo todo. A alimentação é feita com ração especial, casca de soja e silagem de milho, além de vitaminas e homeopatia para combater o carrapato. Eu espero, não gosto de ser muito otimista, que ele vai pesar os 1.450, o Hudson. Mas não sei se o jurado vai optar para ele ser o grande campeão da raça. Eu sempre, quando eu sou entrevistado lá, eu faço questão de dizer que eu sou de Cachoeira do Sul e me orgulho da minha terra. E eu penso que as vitórias que eu tenho conquistado, a Fazenda Boa Esperança, sempre eleva o nome da nossa cidade. Por isso eu faço questão de mencionar que sou de Cachoeira do Sul, para provar que aqui nós temos uma pecuária boa, uma ovinocultura excelente, tá? Já vitoriosas em várias categorias, em várias raças. E eu espero ir bem, não vou dizer muito bem, porque jurado, um dia vem um jurado que gosta de um animal maior, outro animal ele acha que caminhou mal, que ele não tem uma morfologia do gosto dele. Eu espero ir bem, como tenho ido. Cerca de 30 ou 40 dias antes da Expo Inter, os animais são casqueados. Os cascos têm a finalidade de sustentação e locomoção dos bovinos. A ida para esteio vai ocorrer amanhã e o Hudson promete ser uma atração durante os 9 dias de evento. Para a Expo Inter de 2024, a expectativa é que o touro Hudson alcance os 1.450 quilos, trazendo para a Cachoeira do Sul, mais uma vez, o título de touro mais pesado. Esse título que ele já conquistou no ano de 2024, na Expo Londrina, que aconteceu no mês de abril. Essa laurel do touro mais pesado, isso dá muita mídia, dá um retorno muito interessante para a propriedade. E eu gosto de me dedicar a isso, bater os meus próprios recordes, né? Não com o intuito de aparecer nada. É uma questão de dedicação. Lá em Londrina ele é bicampeão, né? E esse ano, inclusive, é o último ano dele. No ano passado, quem recebeu a roseta de melhor genética da raça Limousin foi o touro Calunga, de 4 anos. Essa conquista deve ficar também para a Cachoeira do Sul. Ambos os touros da Fazenda Boa Esperança são os favoritos na categoria e devem fechar um ciclo com chave de ouro. Cacaio revelou que será a última vez a Fazenda na Expo Inter e que aos poucos deve diminuir a criação e o envolvimento com feiras. E eu cansei e quero parar num nível bom, deixar uma imagem boa, não uma imagem de decadência. Vou continuar com o Limousin, faço parte da diretoria. Hoje não sou mais presidente, fui presidente por 8 anos. Todo mundo me elogiou que eu fiz um bom trabalho, que eu uni a raça. E a idade também chegou, né? Eu quero descansar um pouco, porque fim de semana eu fico sem funcionários. Eles têm família, eles vão embora. E eu não consigo um diarista para assumir lá. Então, todos esses animais, principalmente agora quando estão estabulados, quem cuida é o Cacaio. Eu que ponho ração de manhã, a partir das 6 horas, 6h30, de meio-dia, de tardezinha. Eu que limpo a cocheira e cansa. Chega de noite, eu estou doído, né? Mas estou firme ainda, com vontade de me sair muito bem nessa Expo Inter. Isso aí, a gente deseja para ele, né, para o Cacaio, boa sorte em mais uma edição da Expo Inter e, claro, nesta edição a gente também traz informações para você aqui no NT Sul. E olha, atenção trabalhador, hora de dicas sobre carreira profissional. Existem termos utilizados pelas empresas que definem o nível de experiência, definem a maturidade profissional e também complexidade de tarefas que uma pessoa consegue realizar. Com isso, os chefes sabem como podem contar com esse ou com aquele funcionário. Veja em qual nível você está e até onde pode chegar.
Se você já participou de processos seletivos e está no mercado de trabalho, é muito provável que já tenha visto as palavras júnior, pleno e sênior em descrições de vagas. Elas são muito comuns para descrever diferentes cargos, mas nem sempre é fácil identificar a diferença entre elas. Por isso, no quadro Minha Carreira de hoje, vamos falar sobre o que são esses termos e qual a diferença entre eles. Vamos lá? Esses termos servem basicamente para determinar qual o nível de experiência, a maturidade profissional e complexidade de tarefas que uma pessoa consegue realizar. Ou seja, com essas nomenclaturas, a empresa já sabe o que esperar de você e o que pode ser desenvolvido no trabalho. É comum que os anos de experiência também ajudem a guiar essas nomenclaturas e níveis de maturidade, mas não é uma regra e isso pode variar muito de empresa para empresa. Vamos aos detalhes sobre cada um deles? O que é nível júnior, então? Júnior geralmente é utilizado para alguém que acabou de se formar e está iniciando a sua carreira. Por ser uma pessoa em processo de aprendizagem, ainda não consegue ter autonomia para tomar decisões e precisa da ajuda de outros profissionais para executar as suas tarefas e se aperfeiçoar na área. É comum que pessoas com até 5 anos de experiência estejam ainda num cargo nível júnior, apesar de não ser uma regra e terem diversos profissionais que podem ter mais ou menos anos de experiência. E o nível pleno? Já um profissional de nível pleno executa tarefas mais complexas e possui uma maior autonomia, mas ainda precisa da autorização de sua gestora ou gestor para tomar decisões. Também está com uma maior maturidade e conhecimento na área e, em geral, tem entre 6 e 9 anos de experiência. Lembrando que o tempo de experiência é uma média comum para esses profissionais, mas não é uma regra. Existem empresas que os funcionários crescem de forma muito rápida, como startups, por exemplo, e isso é muito comum. Em empresas mais tradicionais e com hierarquias mais rígidas, esse tempo pode ser maior. Então, depende de empresa e da área de atuação também. E por último, o nível sênior. Via de regra, uma pessoa sênior possui mais de 10 anos de experiência, tem total autonomia para tomar decisões e pode assumir funções de liderança. Esse profissional consegue executar tarefas mais complexas, resolver problemas e tomar decisões difíceis que requerem muito conhecimento e experiência. E quais são as principais diferenças salariais entre júnior, pleno e sênior? A diferença salarial pode variar muito também, mas é proporcional ao grau de complexidade e maturidade profissional. Isso quer dizer que um profissional sênior vai ganhar mais que um pleno e um pleno ganhar mais que um júnior. E para quem ainda está na dúvida em que nível está, tente refletir sobre as definições que acabamos de falar e veja qual está mais próxima do seu perfil. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões para a TV Cachoeira pelo Facebook ou WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Nós já contamos aqui no NT Sul que no dia 14 de agosto, a Organização Mundial da Saúde decretou que o avanço da Mpox constitui uma emergência de saúde pública. Pois bem, no Rio Grande do Sul foi publicado um alerta epidemiológico nesta segunda-feira, orientando os profissionais da saúde e também a população em geral sobre a doença. Isso porque neste ano 5 casos já foram registrados no estado. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul publicou nesta segunda-feira um alerta epidemiológico com orientações para profissionais da saúde e população em geral sobre as causas e os sintomas da Mpox. O objetivo é intensificar as ações no sentido de sensibilizar as redes de vigilância e atenção à saúde, assim como identificar a presença da nova variante no estado e desenvolver medidas de controle em resposta ao agravo. Só neste ano, 5 casos já foram confirmados no Rio Grande do Sul. Desses, 3 são residentes de Porto Alegre, 1 de Gravataí e outro de Passo Fundo. Em nenhum dos casos, o vírus detectado foi o da nova variante, que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência de saúde pública. Apesar do alerta, a OMS não considera a possibilidade de lockdown, informação que foi amplamente compartilhada pelos internautas nas redes sociais.
A OMS afirma que não recomendou a implementação de nenhum tipo de isolamento social em massa para interromper a transmissão da doença, como o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Abre aspas. Sabemos muito sobre a variante 2. Ainda precisamos aprender mais sobre a variante 1. Mas, com base no que sabemos, a mpox é transmitida, sobretudo, através do contato da pele com as lesões. Sabemos como controlar a mpox e, no caso do continente europeu, onde já foi detectado o surto da doença, sabemos os passos necessários para eliminar completamente a transmissão, destacou o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Klug. E desde que começou o desmoronamento no cemitério das Irmandades, atingindo vários túmulos, os 2 cemitérios administrados pelo município de Cachoeira do Sul tiveram um aumento de demanda em sepultamentos e também no uso do ossário. Essa situação somente acentuou a já existente falta de espaços no cemitério municipal e também no Jardim da Paz. Com isso, a administração desses cemitérios trata com mais rigor as situações de atraso no pagamento da taxa anual, que é de R$ 165,65, de utilização das carneiras. Quando a regularização não acontece, a carneira imediatamente é desocupada. Há bem poucos anos, os cemitérios de Cachoeira do Sul publicavam apenas uma vez por ano editais solicitando regularização de pagamentos de taxas em atraso. Nos últimos anos, a cada 2, 3 meses, são publicados editais solicitando regularização e, caso não aconteça essa regularização de pagamento das carneiras dos cemitérios municipal e Jardim da Paz, acontece a desocupação dessas carneiras. E isso em função de que Cachoeira do Sul passa por uma deficiência muito grande em termos de locais para sepultamento. Temos 3 cemitérios, o municipal, o Jardim da Paz e também das Irmandades, que passa por dificuldades, tendo um desmoronamento acontecendo por lá. Em função disso, muitos sepultamentos que seriam feitos lá são transferidos para o cemitério municipal ou Jardim da Paz. A gente veio aqui até o cemitério municipal falar com o Alex Santos, que é o gestor dos cemitérios do município, do Jardim da Paz e do municipal. Alex, a situação é complicada e até por isso a questão de regularização ou não do pagamento resulta em desocupação dos mesmos, caso o pagamento não ocorra. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a gente pede que venha fazer a regularização, que a gente não quer abrir, né? Porque a gente sabe que a família fica sentida em abrir, mas é que a gente está sem espaço algum, não tem espaço. A gente está com o edital aberto, vencendo, que é o de junho, né? Que vence agora, que foram 80 carneiras para editais, mas aí só foi para os mesmos 40, que 40 foram pagas. E a gente teve que se obrigar a fazer um novo já agora em agosto, que são as 145 aqui no Municipal e as 15 do Jardim da Paz, porque a gente está sem espaço algum agora, né? Qual é o prazo de atraso que resulta nessa cobrança? Quando é feito o contrato é feito por 3 anos e 1 dia. Após 1 dia do prazo, aí o cemitério já é apto a abrir, né? Mas a gente ainda dá mais um espaço de tempo, que nem agora mesmo que a gente falei, a gente está abrindo carneira de janeiro de 2024. Então a gente tem 6 meses para regularizar. Então, como a gente não tem mais o recurso, a gente botou em edital, né? Mas o prazo é 3 anos, que é o prazo de lei que a gente não pode mexer, mais 1 dia já pode ser comunicado à família. Alex, são 2 situações que correm em paralelo, né? É a questão de que o cemitério precisa de tarifas regulares, né? Que as carneiras sejam pagas, né? E sejam mantidas em dias. Se não pagas, vocês têm que desocupar, mas vocês estão sendo mais rigorosos nessa desocupação em função de que existe a necessidade de novos espaços. Sim, hoje é por falta de espaço. Até porque antes ficava 2, 3 anos, né? E aí depois se abriu um edital. Hoje não tem mais condições. Desde 2018 ou 2019 que foi começado a fazer os editais mais seguidos. Antes era 1 ano, 6 meses, agora a gente está fazendo edital com 2, 3 meses de diferença um do outro. A gente vai sair um agora em junho, que foi lançado, e já vai outro em agosto, porque não temos mais espaço. E o pessoal costuma colocar em dia, resulta esses editais? A gente sempre fez um cálculo de 40% vem e coloca em dia. Aí a gente tem uma margem de que uns que a gente não pode usar, porque é alguma coisa que tem algum problema ainda. Só que o nosso problema maior é que não tem mais o edital impresso, né? Então é só o edital diário eletrônico. O diário eletrônico. E que fica aqui no nosso mural, que eu vou te mostrar, está ali no mural.
E muitas famílias, quando tem aqui o telefone de contato, não perde o número ou muda de cidade, não vem trocar. E o único contato que a gente tem é por via telefone. Então, ocasiona que a gente acaba abrindo por causa disso. A gente não tem contato com a família, às vezes, para fazer a comunicação que está já em digital, né? Alex, quando é aberta a carneira, o que é feito dos restos mortais? Eles são tirados dali e são colocados no ossário do cemitério, né? Esse ossário que a gente tem aqui, um grupo de ossários aqui, e aí ali fica depositado ali por um período de 2, 3 anos, depois sai em edital também para abertura, porque a gente precisa desse espaço, porque novas carneiras vão ser abertas, né? Aí depois desse prazo, se a pessoa não vir regularizar, aí ele vai para um ossário geral e aí não tem como mais retirar. Só que muitas pessoas não têm a consciência que mesmo saindo de lá, a dívida ainda continua aqui e se torna outra dívida, porque daí tu tem que alocar de novo um ossário menor e mais o anual do ossário menor, mais a dívida que está vindo da carneira adulta. Tem que regularizar. Então, a grande dica para qualquer pessoa que tenha algum familiar ou algum ente no cemitério, em carneira, tem que fazer contato com o cemitério, o telefone está aí na tela, para que saiba qual é a situação, né, da carneira, enfim, se está em atraso ou não, o que fazer para regularizar, para que a dívida não se estenda e não aumente ainda mais. Sim, é o que a gente pede, né? Que se a família mesmo, muitas vêm aqui e dizem assim, mas era do meu pai, da minha mãe, já faleceu. Vem aqui, troca o número, que é o único contato que a gente tem é via o telefone. Troca o número que a gente entra em contato, porque vai perder o direito de usar a carneira adulta e depois não tem. Diz assim, eu venho e pago, não consigo realocar na carneira adulta. Carneira adulta é para sepultamento, então a carneira adulta, tu perdeu a alocação, vai em possário lá e de lá só ou tu coloca no novo sepultamento ou o possário geral se não pagar a dívida. Ok, Alex, obrigada pelas informações. Para você que nos acompanha, então, o serviço mantenha o cadastro junto ao cemitério municipal com o telefone, com o endereço atualizado, para que o pessoal possa fazer contato em caso de alguma necessidade, né, Alex? Dia 12 de setembro é o prazo final para que essas 160 pessoas responsáveis pelas carneiras que estão em atraso aqui no cemitério municipal e Jardim da Paz coloquem em dia essa situação para que não haja remoção. Até porque existe realmente, como já mencionamos lá no início, a necessidade desses espaços para novos sepultamentos e o desejo não é que sejam desocupados, o desejo é que haja regularização, né? E que a situação se coloque em situação de normalidade. Daniel, essas são as informações, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Lena. Vamos aqui para a nossa tela, recados da nossa audiência. O Luiz Bock dizendo aqui o seguinte: valeu, Cacaio, sempre admirei a tua dedicação, pena parares, mas sei o quanto é cansativo para ti, mencionando, né, sobre essa última ida à Expo Inter que a gente contou agora há pouquinho. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Leandro Pontes, vejo todas as manhãs uma gurizada pilotando bicicletas motorizadas com barulho extremo, não respeitando pessoas que trabalham à noite e tão pouco idosos que precisam descansar. Não deveria ter uma fiscalização rígida para isso? Questiona aqui o Leandro. Obrigado, Leandro, pela tua participação com a gente. Aqui no nosso Facebook, a Márcia Silveira está falando sobre a reportagem que a gente falou sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Ela diz aqui, sou mãe atípica de 3 crianças e ela diz que não tem nada a comemorar nessa semana, como algumas pessoas mencionaram na reportagem que nós exibimos aqui. Obrigado a Márcia. A Liane participando com a gente, nosso netinho Henrique fez 4 aninhos ontem. Beijos dos avós, Liane e Geraldo. Parabéns, Henrique, felicidades. Um abraço aí da Liane e do Geraldo. Obrigado a você de casa que interagiu, que participou com a gente aqui no NT Sul. A gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Até lá. Tchau.